Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula para dar continuidade ao nosso estudo sobre a bibliologia. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante, é sobre o cânon sagrado. Então nós iremos entender hoje o que é o cânon sagrado, a partir de que momento essa palavra ela vai ser inserida dentro do cristianismo, qual o contexto que vai ser levado para que ela possa ser colocada dentro do cristianismo, né? E é muito importante essa aula de hoje. Então, o que a gente percebe, né? Segundo a literatura que nós temos, o cânon, essa palavra cânon é uma palavra português. Ela é uma tradução, né, da palavra grega canon. E literalmente, né, no sentido literal dessa palavra, ela significa uma vara de medir. Essa vara de medir, ela era o que nós chamamos hoje popularmente de uma espécie de trena, né? Na época não havia esse instrumento, então havia-se uma vara. Essa vara era aproximadamente do tamanho de um antebraço, né, de um homem, ou seja, ela tinha uma medição padrão, né? E a gente vê essa vara de medir no texto de Ezequiel, no capítulo de número 40, versículo 3, a gente vê a citação dessa vara de medir, que ela pode ser chamada também de cana, né? Mas em que momento ela vai entrar dentro do cristianismo, dentro desse contexto da escritura sagrada, né? Então a gente percebe que por volta do primeiro, segundo, terceiro século, vai surgir a palavra cânon e juntamente com a palavra sagrado, formando aí a expressão cânon sagrado, né? Porque ela vai se direcionar aos livros considerados inspirados aí por Deus, ou os livros divinamente inspirados, né? Tanto do Antigo como do Novo Testamento. Vai haver uma separação de manuscritos, né? Para saber quais são aqueles que realmente provêm de Deus e, consequentemente, aquele que não provém de Deus era porque provinha do coração do homem. Então, como os textos são considerados palavra de Deus, divinos, né? Logo eles eram sagrados. Então, quando se faz a compilação, né? Quando se unifica todas as escrituras inspiradas, né? Que são sagradas, logo isso vai ser chamado também de cânon sagrado. Então, o que é o cânon sagrado dentro do cristianismo? É toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento em um só volume, né? É claro que para se chegar a esse ponto, a esse nível, houve-se um processo, né? Um processo longo, não foi um processo curto, né? Porque esse processo era muito criterioso, esse processo era para selecionar, né, os livros, as escrituras e os textos, né, que realmente eram inspirados por Deus. Então, o que é que a gente vai perceber? Que o cânon do Antigo Testamento, ele vai acontecer, né? Na realidade, ele vai terminar próximo do ano 100, né? No ano 90 ou ano 100, é o período que termina esse processo de canonização dos textos do Antigo Testamento. Nós sabemos que, de acordo aí com a literatura que nos chegou, que esse processo do cânon do Antigo Testamento, ele vai se iniciar aproximadamente, né, no ano 200 antes de Cristo. E ele vai aí terminar esse processo de canonização próximo do ano 100, aí 90 e alguma coisa depois de Cristo, né? Então, onde é que isso vai se consolidar? Ele vai se consolidar na cidade de Jope, que fica em Israel, em um concílio. Esse concílio ele vai ser direcionado, dirigido, né, por um judeu, um israelita, que é o Yohanan, e ali estará com ele vários rabinos, eruditos, doutores da lei, mestres da lei, né? Para quê? Para reconhecimento, o reconhecimento dessa canonicidade, né? Porque, na realidade, esses textos
eles já eram vistos como textos inspirados por Deus, já eram vistos como palavras de Deus. O que estava para acontecer era apenas um reconhecimento oficial dessa canonicidade, né, que aconteceu aí já próximo do ano 100, né, depois de Cristo. Ou seja, o concílio ele serviu apenas para o reconhecimento da inspiração que há nesses textos, né? Em relação ao Novo Testamento, o que é que a gente percebe? O Novo Testamento, ele já no ano, próximo do ano 100, ano 90, ano 100 depois de Cristo, o Novo Testamento ele já tinha sido todo escrito, né? Ele já estava pronto. Porém, não estava unificado. Não estava todas as escrituras do Novo Testamento em um só volume. E sem falar que surgiram, né, com o decorrer aí da história, surgiram outros documentos também. Mas a gente vai perceber que a canonicidade aí do Novo Testamento ela vai se prolongar mais, né? Não é que os textos não existiam, os textos já existiam, as cartas, os livros do Novo Testamento já existiam. Porém, o reconhecimento desses livros como palavra de Deus, como divinamente inspirados, vai demorar um pouco, né, para isso acontecer. E isso vai acontecer também por uma necessidade. Por quê? Porque vai surgir uma série de documentos, né, de cunho herético, onde esses documentos muitas vezes vão contrariar aquilo que já existia nas cartas dos apóstolos, né? Então, aí a igreja, os cristãos, as lideranças na época, também vão se preocupar em fazer a seleção, né, dos textos, que ora poderia vir de Deus ou não. E daí vai surgir também o cânon, né, do Novo Testamento. Então, o cânon do Novo Testamento ele foi concluído em que ano, né? Ele foi concluído aí já no final do quarto século, né? 397 depois de Cristo, lá numa cidade africana, que é em Cartago, né? Ou seja, né? Já no ano 400 depois de Cristo, todo o cânon do Novo Testamento já tinha sido reconhecido, tinha sido feito, né? E aí a gente vai perceber que, através da história, que isso também não foi uma tarefa muito fácil. Porque, como foi dito anteriormente, foram produzidos aí uma série de documentos, né? Nesse período aí do ano 100 até o ano 400 depois de Cristo, onde esses documentos eles eram de origem gnóstica, principalmente, né? E esses documentos eles vinham contrariando aí tudo aquilo que já tinha sido escrito pelos apóstolos. Então, quando as lideranças elas vão sentar e vão pegar essa série de documentos, né, as cartas apostólicas e esses documentos escritos também por outras pessoas, então eles vão fazer uma seleção aí criteriosa, né? E eles vão utilizar algumas ferramentas para isso. Eles não vão fazer essa separação simplesmente porque acha que esse provém de Deus e aquele não, de forma nenhuma. Foi estabelecido alguns critérios para determinar quais livros eram divinamente inspirados por Deus e aqueles que realmente não eram, né? Então, quais foram os critérios que foram utilizados para determinar a canonicidade aí do Novo Testamento? Bom, a história mostra, né, que sempre houve falsas literaturas. Isso aí é fato. Dentro do cristianismo não foi diferente, né? Assim como no mundo secular, dentro da história da humanidade, fora do cristianismo, né? Houve falsos documentos de falsos autores, etc. Dentro do cristianismo, em relação aos seus documentos, às suas escrituras, também houve da mesma forma, né?
Então, com a chegada aí dos documentos dos apóstolos, escritos pelos apóstolos, né, também houve outros livros que veio contrariar os escritos dos apóstolos. Então, cabia aí às lideranças da época, né, fazer a devida seleção utilizando os critérios, né? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que antes do cânon do Novo Testamento, houve também um cânon, né? Esse cânon ele foi produzido por Marcião. O Marcião ele era um cristão, ele era uma liderança cristã, porém teve umas interpretações erradas aí concernente ao Antigo Testamento. Ele comungou, né, ele concordou, podemos dizer assim, com os gnósticos, ou com os escritos gnósticos, né, em relação aos escritos do Antigo Testamento, né? Então, o que é que Marcião vai fazer? Ele vai rejeitar todo o Antigo Testamento, né? E isso vai ter um motivo, vai ter um porquê, porque ele vai interpretar que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, né? Por isso, ele vai considerar o Deus do Novo Testamento melhor do que o Deus do Antigo Testamento. Mas isso era uma interpretação meramente de Marcião, né? Mas isso não significava que a sua interpretação ou o critério que ele utilizou estaria correto, né? Marcião viveu numa época que foi próximo do segundo século, né? A partir do segundo século, por aí, onde os livros gnósticos eles estavam se aflorando, né? E sendo debatido também, né? Os cristãos debatiam sobre esses livros, né? E contestavam esses livros, né? Então, a gente, quando estuda a história dos pais da igreja, é comum a gente se deparar com documentos, cartas escritas, livros escritos por alguns pais da igreja, né? Combatendo o pensamento gnóstico doutrinário deles, né? Então, esses gnósticos aí, eles produziram os seus evangelhos, né? A sua visão do Evangelho de Cristo, e esses documentos aí tratam da história de Jesus, desde a sua infância até o seu último dia de vida na Terra, né? Porém, com uma visão distorcida daquilo que não é comum se ver dentro das cartas apostólicas, né? Por isso que alguns pais da igreja justamente vai bater forte, né? Nos gnósticos, vai bater forte aí nos escritos dos gnósticos, como o Ireneu, né, que era um bispo, né, ele viveu ali no ano 180 depois de Cristo, aproximadamente, e ele vai escrever justamente um livro contra esses gnósticos, né? Nesse livro chamado de Contra as Heresias, ele vai tratar de distorcer toda a doutrina gnóstica, ele vai bater forte em cima disso, né? E, infelizmente, Marcião acabou que comungando aí com as ideias gnósticas, né, tirando as suas próprias conclusões. Então, a gente vai observar que o primeiro cânon do Novo Testamento não foi o nosso, né, utilizado hoje. O primeiro cânon do Novo Testamento, quem criou ele foi o Marcião, né, aquele que foi influenciado pela doutrina gnóstica, né? Então, o que a gente vai observar? Que isso vai acontecer aproximadamente entre o ano 85 e 150 aí, depois de Cristo, que foi o tempo de vida de Marcião. Então, o cânon dele vai surgir nesse período aí. Só que, nesse cânon dele, ele vai rejeitar o quê? Totalmente os escritos do Antigo Testamento, que envolve o Pentateuco, os livros poéticos, os livros proféticos, os livros históricos. Ele rejeita totalmente esses livros como inspirados, né? Mas, aparentemente, ele vai ficar com o Novo Testamento. Porém, ele não vai ficar com o Novo Testamento que hoje nós cremos, né? Ele vai ficar com alguma coisa do Novo Testamento. Ele vai ficar com o Evangelho de Lucas,
ele vai trazer para o seu cânon, né, o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, ou seja, o de Mateus ele rejeita, o de Marcos também ele rejeita, e de João também ele vai rejeitar. E das 13 cartas do apóstolo Paulo, ele vai ficar com apenas 10. Então, o cânon de Marcião era aí apenas 11 livros, composto por 11 livros, né? Que era o Evangelho de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. Tudo isso por quê? Pela influência gnóstica. A gente vê aí a força que tem, né? a heresia, principalmente para aqueles que são ignorantes em relação ao conhecimento da Escritura, né? O cano de Marcião era sagrado? Com certeza não, mas era um cano, era a composição de um volume, né? Mas não era sagrado. Por quê? Porque faltava aí o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, né? Para aquele momento, mas era a palavra de Deus, e faltava também uma boa parte aí dos escritos do Novo Testamento também, né? Então, com o surgimento aí dos evangelhos gnósticos, temos aí o Evangelho de Tomé e outros, né? E o cânon bíblico de Marcião, então houve-se o quê? Uma necessidade, né, de saber realmente qual eram os textos que a igreja deveria utilizar na época de cunho doutrinário. Como é que a igreja, os pastores, os presbíteros, os irmãos de um modo geral, ia tratar de um assunto doutrinário, né, com autoridade, né, como aquilo que veio de Deus, se existia uma série de documentos tidos como evangelhos de Jesus, né, circulando no meio da comunidade cristã. Então, era um pouco complicado. Então, houve sim a necessidade dos cristãos sentarem, as lideranças principalmente, os estudiosos principalmente do cristianismo, e tratar de selecionar aquilo que realmente provém de Deus e aquilo que não viria. E assim iria nascer aí o cânon sagrado do Novo Testamento. E é claro, eles foram utilizar os seguintes critérios, né? Primeiro critério, esse documento ele deveria ter a autoria de um apóstolo, ou pelo menos de alguém bem próximo do apóstolo. Por exemplo, Lucas ele não era apóstolo, né? Mas foi alguém que viveu com os apóstolos, né? Então há uma credibilidade grande. E os seus escritos, né, que foi o Evangelho de Jesus e o livro de Atos dos Apóstolos, em nada discorda, né, doutrinariamente falando, com os demais livros do Novo Testamento e tampouco do Antigo. Então a gente percebe aí que esse critério foi fundamental para que aquele livro, aquela carta, aquele documento tivesse credibilidade e fosse digno de aceitação pela comunidade cristã. Outro critério, aquele documento precisaria ter um conteúdo espiritual. Ou seja, aquele documento deveria ter no seu conteúdo algo que levasse os cristãos para um amadurecimento espiritual, para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação espiritual. Então, se o documento ele não levasse os cristãos para a edificação espiritual, esse documento logo era rejeitado, né? Outra coisa fundamental que foi como critério foi a concordância doutrinária. Então, se houvesse concordância doutrinária entre os escritos, então esses escritos seriam sim considerados inspirados por Deus. Coisa que não aconteceu com os escritos gnósticos. Por quê? Porque, primeiro, eles não eram de autoria apostólica, né? Até porque quando eles foram escritos, os apóstolos já tinham morrido, né? Eles vão começar a surgir aproximadamente do ano 200, né, em diante. Então, primeiro, a igreja já sabia que esses escritos não foram escritos pelos apóstolos. Então, já eram escritos duvidosos, já não tinham muita credibilidade. Segundo, eles contrariavam muitos pontos doutrinários, né, do cristianismo. Então, não tinha como eles entrarem como escritos inspirados. Outro critério,
era o uso. Esse documento era usado pela igreja do primeiro século, era usado pela igreja do segundo século. Os pais da igreja do primeiro e segundo século falaram desse documento, escreveram sobre eles, consideravam eles como inspirados por Deus. Então, se esse documento não era utilizado pela igreja, se os pais da igreja não falavam sobre eles, se havia uma negação deles em algum lugar, então esse documento ele era rejeitado, né? E outra coisa, principalmente, a inspiração divina contida neles, né? Então, se o conteúdo encontrado nos livros dava evidências, né, da inspiração divina, então, logo não podia ser contestado, deveria ser reconhecido aí como um livro inspirado por Deus, né? E assim se formou aí o cânon sagrado do Novo Testamento. Foi através desses critérios aí que o cânon do Novo Testamento foi estabelecido. Como o Antigo Testamento já tinha sido canonizado, então o que é que os cristãos vão fazer? Vão apenas unificar os escritos do Antigo com os escritos do Novo Testamento, que tinha sido acabado de ser reconhecido aí, que realmente eram palavras de Deus, inspirado para a edificação da igreja e como regra de fé dos cristãos e prática também, né? Então, daí vai surgir o quê? Um volume, esse volume que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, né? Mas há uma coisa interessante aqui, né? Com o reconhecimento dos escritos que foram inspirados aí divinamente, consequentemente, né, os demais, que eram os apócrifos, né, que foi chamado de apócrifos, eles foram rejeitados. Então, esses documentos gnósticos, eles foram rejeitados, né, pela igreja. Por quê? Porque viu-se neles, que de acordo com os critérios que foram estabelecidos, que eles não provinham de Deus. Se eles não provinham de Deus, então eles provinham do coração do homem. Não teria como, né, a igreja incorporar nesse volume único chamado Bíblia esses escritos, né? Inclusive a palavra apócrifo ela foi usada por Jerônimo pela primeira vez para se referir a justamente aqueles livros que eram estranhos aí à doutrina cristã. Mas ainda em relação aí ao cânon sagrado, né, nós temos a instituição aí religiosa chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, né, que ela vai passar a ter uma posição diferente, né, das demais instituições protestantes ou evangélicas, né? Por quê? Porque ela, no seu cânon, no cânon da Igreja Católica, é diferente do nosso atualmente, né? Lembrando que os escritos que a gente considera hoje apócrifos, né, tanto ele existia no período do Antigo Testamento, como ele passou a existir também no período do Novo Testamento. Os apócrifos que surgiu no período do Novo Testamento foi vindo aí dos gnósticos, né? E os que surgiu no Antigo Testamento foi de supostos historiadores, né, no meio do povo judeu e israelita. Então a gente vai ver agora que uma diferença que há entre os apócrifos, né, da Igreja Católica aí, em relação à Igreja Protestante, ou à instituição protestante evangélica, né? O que nós entendemos aqui? Quando se foi formado, né, o cânon, a instituição católica, com alguns anos depois, o que é que ela vai estabelecer? Ela vai estabelecer que a igreja, ou seja, os cristãos, foi eles que determinaram o cânon. Mas a posição dos protestantes, né, dos cristãos, hoje considerados evangélicos, em relação ao cânon, vai dizer o quê? Que a igreja não determinou o cânon. A igreja apenas descobriu o cânon. Ele estava lá. O que a igreja fez foi apenas observar e ver. Então, essa é a nossa posição hoje atual, né? A Igreja Católica ela vai dizer o quê? Que a igreja,
é a mãe do cânon. Olha só, a igreja criou, gerou os escritos. É isso que ela vai dizer. A posição evangélica, protestante, é o quê? Que a igreja é filha do cânon, né? Porque o cânon é os escritos é a palavra de Deus. Então a igreja ela vai existir a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus chegou no pecador, o pecador se converteu, logo aquele grupo de pecadores foi chamado de igreja. Então, é a palavra do Senhor, os escritos sagrados é que vai gerar aí a igreja, né? E não o contrário. Outra coisa interessante é que o catolicismo vai dizer que a igreja é magistrada do cânon, né? Ou seja, ela deu origem ao cânon, ela deu origem aos escritos e ela que manipula, né? Mas na visão protestante evangélica, a igreja é ministra do cânon. Então nós falamos o que o cânon diz, a gente não cria, não produz mais documentos, né? Outra coisa interessante, a Igreja Católica acredita que ela tem a autoridade de regular o cânon, né? A Igreja Protestante ela vai fazer diferente, ela vai reconhecer o cânon, né? E ela vai se submeter a esse cânon. A Igreja Católica vai dizer que ela é juíza do cânon. É uma coisa muito complicada isso, né? Ela vai julgar. Não. Nós cremos que a igreja é testemunha do cânon. A igreja viu o cânon, viu as escrituras e apenas reconheceu e testemunhou que aquilo era a palavra de Deus. Mas a igreja não tem autoridade de julgar a própria palavra de Deus, né? Outra coisa importante, né? O catolicismo vai dizer que a igreja é mestra do cânon. É como se a igreja estivesse acima dos escritos sagrados, né? Nós vamos reconhecer que a igreja é serva do cânon, ou seja, nós se submetemos a que o cânon sagrado diz, nós se submetemos ao que a Bíblia nos informa, o que a Bíblia nos diz. Em nenhum momento a igreja ela pode estar acima da palavra de Deus, porque a partir do momento que a igreja se colocar acima da palavra de Deus, ela vai estar se colocando acima de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, né? Jesus é o Logos, ele é a palavra. Então a igreja, ela é serva do cânon. Ela se submete à palavra doutrinária do cânon. Então eu espero que você tenha compreendido essa nossa videoaula. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.